Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, ainda nesses dias de verão, e poder contar com a sua companhia. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Nesta edição comemorativa do Dia Nacional do Bibliotecário, que tem data marcada neste 12 de março, vamos alinhavar uma conversa sobre a importância da biblioteca como importante instrumento cultural para a comunidade. Estudos comprovam a importância de se colocar o livro na vida da criança desde a mais tenra idade, e a biblioteca deve estar com as portas abertas. Dar oportunidade para os alunos circularem em espaços culturalmente ricos de livros e obras que proporcionem leitura, seja de imagem ou seja da palavra escrita, é muito importante. Circular em bibliotecas, em lojas de livros, livrarias, enfim, e permitir que as crianças manipulem esse material, façam escolhas, orientar essas escolhas. Sendo que a biblioteca deve ser um espaço democrático e com acesso estimulado, para que as pessoas participem muito mais. A biblioteca ela não é só um ambiente que empresta livros. A gente tem muito essa ideia ainda fixada, né, que biblioteca empresta livro, devolve livro e é basicamente isso. Mas não, eu considero a biblioteca como um universo, uma coisa muito mais ampla e que vai muito além do empréstimo e da devolução. Para mim, a biblioteca ela é um espaço comunitário, ela é um centro de informação e, mais importante que um centro de informação, ela é um centro de acesso à informação. E quando a gente fala de bibliotecas públicas, ela é um centro de acesso à informação democrático, que todo mundo pode usar e o acesso é igual para todos. Então eu acho que isso é muito importante. A gente precisa pensar na biblioteca como esse centro informacional, como esse centro de acesso, como um ponto de referência, se você precisar de alguma coisa, entendeu? A gente tem que pensar que as coisas estão ali à nossa disposição e que a gente deveria usar mais, né? A gente deveria usufruir mais disso tudo. E para conversar sobre um tema tão relevante e tão importante, na entrevista desta edição, nossa convidada é Patrícia Santos. Patrícia é bibliotecária e trabalha no sistema SESI-Senai, em Vila Velha, na região metropolitana de Vitória. Uma apaixonada pelo universo da leitura. Tive uma conversa muito bacana e, claro, falamos sobre biblioteca. A biblioteca ela tem uma importância fundamental para o município, para a família, porque envolve a leitura. A biblioteca ela é o caminho para o conhecimento, né? Então é a cultura desenvolvida através da biblioteca, uma biblioteca que tem profissionais devidamente capacitados, que tem um acervo variado de literatura, de conhecimento geral, então é importante. É seguindo juntos com Patrícia Santos que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E então, pessoal, vamos incluir a biblioteca como um dos assuntos do nosso cotidiano? Vamos! Me acompanhe então na nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Olá, galera! Na Dica de Leitura desta semana, eu quero fazer algumas sugestões para vocês. Uma coisa que eu verifico no nosso dia a dia, no nosso bate-papo do dia a dia, né, sobre assuntos gerais, a gente fala sobre tudo, mas a gente fala sobre futebol, sobre religião, fala sobre tudo, sobre política e não fala sobre livros. Já pararam para pensar nisso? Mas assim, algumas pesquisas mostram que por que a gente não comenta sobre livro? Porque o brasileiro lê pouco. Então, um convite que eu quero fazer para vocês procure frequentar mais o ambiente dos livros,
né? Se sua cidade tem uma biblioteca, vá na biblioteca, frequenta a biblioteca, tira um tempinho para ir na biblioteca. Conhecer o acervo da biblioteca, sentir aquele ambiente da biblioteca, onde estão os livros, onde está o conhecimento. Convide pessoas para ir na biblioteca com você. Se você estuda na escola, no ensino médio, na faculdade, procure conhecer a biblioteca da sua escola. Ou seja, frequente o ambiente onde os livros estão. Se você prefere a leitura pela plataforma virtual, no tablet, no celular, no seu computador, no notebook, frequente bibliotecas virtuais. Conheça blogs que falam de leitura, sites que falam de livros, que escrevem sobre livros. Coloque o assunto livro no seu cotidiano, no seu dia a dia. A gente senta no boteco, a gente fala de um monte de coisas. Vamos conversar um pouquinho sobre livros. Um livro legal que você leu, sugere para o seu amigo. Só lendo um livro que você vai perceber o que é ter acesso ao prazer de uma boa história contada nas suas páginas. Permita que o livro faça parte da sua vida. É seguindo juntos nessa toada sobre a importância da biblioteca que eu convido vocês para conhecer um projeto bem bacana que aproxima estudantes do universo dos livros. Na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, Literatura na Veia. Leve como uma pluma, alta como uma torre, quente como um ninho e doce como mel. Assim imaginei desde pequeno a minha casa. Ian não vacila na contação de história. É que nesta escola estadual no bairro Salgado Filho, os alunos do ensino fundamental usam a biblioteca para ler e treinar o abecedário. Aqui tem uma competição. A gente tem que interpretar 15 livros e colocar o título, os personagens principais, o autor e o ilustrador. Aí quem completa 15 livros ganha a medalha de ouro. Medalhas no peito são sinais de boas notas. Naturalmente, gradualmente, as crianças vêm sim elevando o seu nível de produção escolar como um todo, né? Nós temos aqui exemplo dessa turminha do 4º ano, que as crianças estão produzindo o seu próprio livro. Então a gente vê que, para além da classificação das notas, são projetos que vão para fora do muro da escola. Uma lei de 2010 estipulou o prazo para que todas as escolas brasileiras tenham bibliotecas até 2020. O tempo está passando, mas a meta está longe de ser cumprida. Apenas 31% das escolas públicas têm bibliotecas atualmente. E em Minas Gerais, de cada 10 escolas, 4 não têm feito o dever de casa. Os números são do censo escolar e englobam instituições do Estado, dos municípios e particulares. Uma questão é fundamental. Não basta ter o espaço físico e livros em quantidade. É preciso estimular o uso das bibliotecas. É preciso de um profissional formado, um profissional capacitado, né, que junto com a sua equipe vai conseguir mediar esse acervo. Um acervo lá dentro de uma sala fechada, ele não é uma biblioteca, precisa de todos esses serviços. No caso dessa escola estadual de Santa Luzia, na região metropolitana, até existe uma sala com livros, mas faltava a mediação. Entra aí o apoio de uma ONG e uma biblioteca comunitária que fica praticamente na esquina do colégio. Para o diretor da escola, o reforço literário foi mais que bem-vindo. Essa biblioteca traz para os meninos possibilidades muito boas de interação humana mesmo. É possível uma indicação de um livro que vai atingir diretamente aquele sofrimento, talvez uma depressão ou mesmo uma perda relativamente recente para aquela criança ou adolescente. Caminhando juntos nas trilhas desse papo sobre biblioteca que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Patrícia Santo. Lembrando, pessoal, que essa entrevista foi gravada em 2021, mas o conteúdo da conversa continua bem atual. E Patrícia está com a gente aqui desde há muito tempo, né, Patrícia? Seja bem-vinda.
Você sabe que aqui tem um tapete vermelho, né, para você passar quando você quiser. Ah, muito obrigada. É um privilégio sempre estar aqui. Eu sempre acompanho o programa. É uma imensa alegria participar mais uma vez. Você está aqui com seus pais, né? Sim, hoje eu trouxe, Qual é o nome deles? Minha mãe, Helenilda, e meu pai, José Apolinário. Ele comprou até camisa nova para vir, né? Vim com o fã-clube, né? Com o fã-clube, exatamente. Ô, Patrícia, você é uma das pessoas assim que eu sei que está o tempo inteiro em contato com os livros, né? Além da sua atividade como bibliotecária. Como é que está a sua atividade de leitura? Então, nesse período, né, a pandemia trouxe uma vantagem de ter mais disponibilidade de acesso à leitura, né? Você acaba conseguindo incluir no seu tempo de home office, no tempo de isolamento, de quarentena. Então, ela acabou ampliando. E aproveitei também para poder fazer a leitura de vários gêneros. Geralmente eu lia mais gênero suspense, policial, e eu consegui navegar, variar mais um pouco. Variar mais. E também com esse tempo a gente consegue assistir muitas lives e acaba conhecendo autores que antes eram desconhecidos. Então a internet proporcionou isso, né, nesse período. Essa atividade à distância, que praticamente está todo mundo fazendo, né? A gente tem assistido muito, assim, muitos depoimentos, muitas entrevistas, com estante de livro no fundo. Sim. Você percebeu isso? Sim, percebi. E a questão das estantes, né? E veio até a questão das estantes artificiais, porque as virtuais das também. Virtuais, né? Então eu acho que o livro, além de ser muito bom para a pessoa e tudo, o ambiente onde tem livros é um ambiente que fica harmonioso, um ambiente que traz uma leveza, um ambiente saudável. Então, essas estantes, né, veio mostrar a importância da leitura até para esse ambiente, né, ser mais lúdico. Eu acho que um aspecto importante também é que, de certa forma, esse período de pandemia, né, com tudo que está acontecendo no meio virtual, pela internet e tal, também está divulgando o livro, a presença física do livro, né? Sim, porque muita gente se encontrou nesse isolamento sem ter muita opção, uma rotina muito agitada de idas e vindas. Muitos questionavam que não tinha tempo para ler e acabou que Isso fora do período da pandemia. Fora do período da pandemia. E com isso eles muitas pessoas descobriram o prazer que a leitura tem, porque alguns, devido ao isolamento, precisaram ficar sozinhos, ou com poucos familiares, sem muito contato, e o livro traz essa possibilidade de você continuar navegando, viajando, conversando através da leitura. Tem dias na semana, né, porque eu também estou trabalhando online, né, dando aula online e tal, mas eu percebo um certo isolamento em alguns momentos, né, principalmente a gente foi criado em cidade pequena, né, criado em casa com quintal, né, você tem toda aquela coisa, morando em bairro, né, aqui, por exemplo, eu moro no bairro Novo Horizonte, que é um bairro muito familiar. E você tem muito contato ali no dia a dia com as pessoas, né? Você passa a noite no bairro, as pessoas são sentadas na calçada, né, da casa, na frente da casa, batendo papo e tal. Então eu percebo uma certa sensação de isolamento. No seu caso, o livro tem sido uma boa companhia? Uma ótima companhia. Nossa, muito boa. Já era uma companhia nos trajetos, né? Assim, a gente passa muito tempo nas idas e vindas de ônibus, deslocamento. Né? E o livro, ele se tornou um companheiro. Antes de dormir, você tem ali um livro, você no seu trajeto, nos seus momentos vagos. E essa variedade que tem também através dos e-books. Então, acabou sendo um companheiro muito, muito importante. Sempre foi, né? Mas a gente conseguiu dar mais importância nesse momento de isolamento, que você não tem para onde ir, porque tem que evitar, né, ter contato, e o livro não, você continua viajando através da leitura. Então eu acho indispensável, eu sempre tenho uma pilha de livro na minha cabeceira, né? Um livro que você leu, Patrícia, recentemente, que você consegue destacar assim a história? Nossa, recentemente, eu tenho participado do clube, acho que vários colegas já passaram aqui e falaram desse clube do livro, da Biblioteca Municipal de Vitória, que é idealizado pela Elisete e pela Neuza, né? Pela Elisete Cazé, né? Isso, e pela Neuza. E através dele eu tenho lido muita literatura capixaba,
né? A gente liu a Capitoa, mas o último Capitoa da Bernadette da Mira, Bernadette, que é fantástico. É um livro que fez eu olhar para os pontos turísticos de Vitória, para a história de Vitória, de uma forma muito interessante. Como é que você organiza seu momento de leitura, ficando em casa durante a pandemia? Então, nesse período de isolamento, eu sempre organizo, eu acompanho muitos clubes, autores que indicam livros, e eu seleciono qual o livro da semana que eu vou ler, e ali sempre eu pego uma parte do dia e falo, não, vou ler assim, 10, 20 páginas conforme o tempo, né? A gente tem outras demandas em casa também, mas eu sempre organizo isso, eu vou ler um pouco pela manhã e leio um pouco mais à noite. A minha leitura mais fluente é à noite, porque eu acho que eu produzo melhor, eu leio melhor, né? Consigo conciliar melhor no horário da noite. Patrícia, você trabalha como bibliotecária no sistema SESI, né? Senai, o que há 5 anos, 6 anos? Vão fazer 6 anos. 6 anos. Sistema SESI Senai, 5 anos dele foram em Linhares. E já tem um ano que você está. Isso, e agora um ano estou na unidade de Vila Velha. De Vila Velha? Isso, a unidade de Vila Velha, eu moro na Serra e agora estou na unidade de Araçás Vila Velha. Ô Patrícia, qual é... A gente comemorou agora, né? O mês de abril comemora o Dia Nacional da Biblioteca. Qual é a verdadeira importância da biblioteca para a comunidade? Que importância tem esse instrumento cultural no município? A biblioteca, ela tem uma importância fundamental para o município, para a família, porque envolve a leitura. A biblioteca, ela é o caminho para o conhecimento, né? Então é a cultura desenvolvida através da biblioteca, uma biblioteca que tem profissionais devidamente capacitados, que tem um acervo variado de literatura, de conhecimento geral. Então é importante, como eu sempre falo, é importante para a memória da instituição, a memória da comunidade, porque a biblioteca ela não tem só a literatura, só ler a literatura, mas através da leitura da literatura, a gente tem um conhecimento da história, a gente tem conhecimento da memória, da importância, a gente tem a questão da saúde, tudo isso é desenvolvido através da leitura. E a biblioteca é esse conjunto de livros, conjunto de ações, não só o livro propriamente dito, mas a mediação que tem o profissional bibliotecário com o leitor, com os envolvidos naquele ambiente. Então a biblioteca é fundamental, ela precisa ser valorizada, ser comemorado mesmo a data nacional, internacional, e as pessoas precisam frequentar a biblioteca, precisam conhecer que esse é um ambiente saudável, tanto para o seu psicológico, como para o seu conhecimento profissional, para o seu desenvolvimento pessoal, tudo está envolvendo a leitura. Porque a leitura trabalha o cérebro, trabalha a sua conexão, né? Trabalha a conexão com as pessoas. Tem muitas bibliotecas que fazem interações, clube do livro, e através do clube você conversa com um, conversa com outro. Eu tenho depoimentos troca impressões diferentes sobre o mesmo livro que sobre o mesmo livro e conhece outros também, porque muitas vezes pessoas sempre são direcionadas a um gênero literário e aí através da conversa com outra pessoa ele fala, não, mas tem outro gênero. A minha experiência, eu sempre fui muito direcionada à literatura estrangeira, como se a estrangeira fosse melhor do que a brasileira, e ultimamente através dos clubes dos livros, através dessas conversas eu vi que a nossa literatura capixaba, ela é tão boa, e às vezes eu digo assim, é até melhor do que muitos livros. A gente tem muita coisa boa muita coisa boa. E como que a gente sabe isso? Através das ações promovidas pelas bibliotecas. Como é que você percebe a importância de se aproximar a biblioteca da comunidade? Por exemplo, desenvolver ações na biblioteca e levar alunos das escolas para participarem. Ou a biblioteca desenvolver ações no ambiente das escolas, nos bairros. Como é que você percebe isso, Patrícia? Então, no nosso país, a leitura ela é pouco valorizada, assim, como diferente dos filmes, no cinema e tudo, né? A leitura ela é algo que tem que começar desde a infância. A família, eu acho que a base de tudo é a família incentivar. Mas a gente sabe que muitas famílias também não teve esse incentivo para poder desenvolver. Mas eu acho que é um papel fundamental a biblioteca ter essa iniciativa de ir atrás dos leitores, cativar, incentivar, encantar esses leitores. E aí eles vão sendo encantados e aí eles começam a querer ir nesse ambiente. Então, eu acho que o primeiro passo dentro da nossa realidade é a biblioteca, junto com seus profissionais capacitados, promover ações de encantamento a leitores. É importante quebrar essa ideia
de que a biblioteca é apenas uma casa onde se guarda livros. Sim, não é isso? Nossa, toda vez que as pessoas pensam em biblioteca e quando a gente fala que trabalha na biblioteca, a ideia que muitas pessoas têm é que eu passo o dia inteiro organizando o livro na estante, tirando poeira de livros. E muitos falam, mas ainda as pessoas não gostam de ler, né? Tem essa falsa ideia de que as pessoas não gostam de ler. E na verdade não, né? A biblioteca, ela não é só uma estante cheia de livros, né? Ela é um ambiente que tem, eu tinha uma diretora que falava que é um ambiente cheio de vozes, que você conhece, quando você entra e pega um livro, você está ouvindo uma voz, né? Então você conhece alguém através daquela leitura. Então a biblioteca é muito, nossa, há muito além de livros na estante. É lugar de conhecimento, de interação, de promoção de saúde, diversidade, tudo pode ser discutido na biblioteca. Não só uma leitura de romance, poesias, tudo, saúde, questões políticas, sociais, tudo pode ser desenvolvido na biblioteca. Bibliotecas de livros técnicos, né? Sim, o Senai ele tem um perfil diferente da biblioteca pública e escolar, é um acervo de biblioteca especializada, onde a atuação do bibliotecário ele é de gestão do conhecimento. Então ele trabalha junto com os professores e instrutores, desenvolvendo ali ambiente de pesquisa, de conhecimentos técnicos que o profissional, porque é voltado para o profissional, né? Então o profissional técnico, ele precisa ter conhecimentos que vão capacitá-los a desenvolver sua profissão. Mas essa forma estática já vem mudando, porque com o passar do tempo das pesquisas, foi visto que o profissional, ele não é formado só do conhecimento técnico, ele precisa ter também o seu conhecimento geral, né? Conhecimento de mundo. A questão da vivência, né, vivência. E isso é proporcionado pela leitura, né? Leitura de artigos, leitura de livros e leituras também de romances, de biografias. E isso é uma proposta que a biblioteca também tem. A biblioteca, apesar de ser uma biblioteca especializada, ela também trabalha. Até porque, para um profissional conseguir desenvolver o entendimento de uma norma, de um livro técnico, ele precisa ter o básico. Precisa ter um universo de leitura, que lhe dá o poder de interpretar documentos, normas, diretrizes. Sim, né? E quando ele é introduzido à leitura da literatura, né, na literatura habitual, quando ele chega no assunto técnico, ele já não tem dificuldade. Patrícia, obrigado por ter vindo. Eu agradeço. Você sabe que as portas aqui do programa Sim para a Literatura e da TV Sim estão abertas. Pode contar sempre comigo, é um prazer estar aqui. É assim que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura, especial sobre o Dia Nacional do Bibliotecário, que comemora a data todo dia 12 de março. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.